essa estratégia, porque assim nós não teremos perdas, não teremos danos, mas se insistirmos nas velhas estratégias, teremos perdas, teremos danos. Então se abra para o que Deus quer fazer. As novas experiências Deus quer trazer sobre as nossas vidas. Não precisa abrir 1 Reis capítulo 18, lá no Monte Carmelo, quando Elias estava diante de Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. 3 anos e meio de Israel sem chuva, sem sereno. Então Elias fala o seguinte: a chuva de Deus virá, porque Deus revelou para ele, a chuva de Deus vem. Mas antes de que a chuva viesse, Elias se reúne no Monte Carmelo. E Deus fala aqui com ele que queria que do céu descesse fogo sobre o altar. Um altar que estava corrompido, um altar que estava prostituído, um altar que estava estragado. Então Elias vai para aquele Monte Carmelo e dá a oportunidade aos profetas de Baal, fala assim: clama ao seu Deus, faz o que você tiver de fazer e pede para que o fogo desça. E eles passaram horas ali, mais da metade do dia, e diz que eles se sacrificaram, se machucaram, fizeram dança, gritaram, deram cambalhota, tudo que você possa imaginar. E o Deus deles não os ouviu, ou se ouviu, não foi capaz de fazer o fogo descer. Então diz a história que Elias pega, arruma as pedras, conserta o altar, repara o altar. E diante desse conserto do altar, ele faz uma oração simples, objetiva e fala: que o fogo do céu desça sobre esse altar, para que os povos vejam, saibam que há Deus em Israel. E diz a história que o fogo desceu sobre aquele altar. Até então, ele descia só para consumir o holocausto que estava ali. Mas naquela noite consumiu o holocausto, a lenha, as pedras que ergueram para fazer o altar, a terra, a água que foi molhada assim em volta do altar, tudo, consumiu tudo. E diz a história que nunca se viu um fogo tão grande, tão intenso como aquele altar, sobre um altar, como diante daquela oportunidade. Elias vive mais uma vez aquela experiência. Em outra história, lá em 2 Reis capítulo 1, também não precisa abrir, diante Jezabel e Acabe já haviam morrido, mas agora Acasias era o rei de Israel. E então Elias, diante desse novo rei, Acasias, filho de Acabe e Jezabel, o rei manda buscar Elias para falar com ele. E então mandou um capitão com 50 soldados e foram lá buscar Elias. E o capitão chegou e falou assim: vamos lá, que eu quero conversar, que o rei quer conversar com você. Ele falou assim: eu não vou com você. Não me obriga a fazer força. Ele falou: não vou com você. E na hora que se prepararam para pegar Elias à força, Elias fez novamente a oraçãozinha simples, básica dele, e falou: tão certo como vive o Senhor, vai cair fogo do céu e vai consumir vocês. E diz a história que desceu o fogo do céu e consumiu os 51. O capitão e os seus 50 soldados. Então o rei ficou sabendo e mandou uma segunda comitiva, mais um capitão com mais 50 soldados. E pela segunda vez insiste com Elias, ele faz a mesma oração, o fogo cai de novo e mais um monte de gente morre. 51 de novo. Já estamos em 102 mortos. Aí o rei vai e manda o terceiro capitão com 50 soldados. Aí esse falou assim: eu não vou chegar com a mesma estratégia, porque 102 já morreram. Se eu chego com a mesma estratégia, vai ser mais 51 que vão morrer. Vai para 153 o índice de morte aqui nesse negócio. Eu não vou. Chegaram diante de Elias, se ajoelharam e falaram: meu Senhor, primeiramente, tenha piedade, tenha compaixão da vida desses teus servos aqui. Não manda cair fogo, nós viemos em paz. Por favor, eu estou aqui em paz. Vamos lá conversar com o rei. Só isso que eu te peço, humildemente, só isso que eu te peço. Diz a história que Deus falou com Elias: agora sim, agora vai. Ele falou assim: agora eu vou, mas não bota a mão em mim não, tá? Essa parte aí é por minha conta, tá? Não encosta a mão em mim não, tá? E foi aquele jeito dele, né? E foi. Chegou lá, conversou com o rei e se entenderam. Mas essas duas experiências aqui, e várias outras que Elias viveu, a ponto de mandar fogo cair do céu. Essa última que eu falei, a questão de custar a vidas, pode ver que o capitão muda a estratégia para que não custe mais vidas. Se abre essa realidade, mas não é esse o conceito agora da mudança da experiência. Elias estava acostumado em fazer o fogo descer, ver o fogo descer. Mas em 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler aqui para você, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo, porque a gente já está encerrando. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 a 45, diz assim, ó: subiu Acabe a comer e a beber,
E Elias, porém, foi ao monte Carmelo para orar. E encurvando-se para a terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu discípulo: sobe e olha para o lado do mar. E esse subiu e olhou e disse: não há nada. E então Elias volta a orar e disse por 7 vezes: vai lá e vê. E na 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então ele disse: sobe, diz a Acabe, para aparelhar o teu carro, porque a grande chuva virá. Em dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva, abundante chuva sobre aquele lugar. Essa é uma mudança de experiência. Um homem que está acostumado a fazer uma oração simples e objetiva, e o fogo cai do céu, consome altar, holocausto, pessoas, exércitos e tudo. É um homem que está exposto agora diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de um novo tempo ministerial na sua caminhada, e se abre a essa realidade. E você pode ver que ele não fez mais uma oração simples. Você pode ver para a própria postura de Elias. Ele sobe ao monte, lá em cima do monte ele se ajoelha, e de forma que ele se posiciona com a sua cabeça entre os joelhos. Ele está numa posição, só a posição física dele já denuncia o nível de aflição, o nível de entrega, o nível de ansiedade, o nível de preocupação que ele está diante daquele cenário. Porque 3 anos e meio sem chover em uma nação, e Deus falou para ele que ia chover. Ele estava acostumado em mandar o fogo descer, mas a água descer, ele nunca tinha vivido essa experiência. Mas Deus queria trazer uma nova experiência sobre aquele ministério, sobre o ministério de Elias. Então ele se posiciona do jeito que Deus pede, do jeito que Deus manda, e uma nova experiência vem sobre a vida daquele homem. Líderes de ministério, líderes de célula, discípulos, Comunidade Evangélica Vida, Deus quer trazer uma nova experiência no nosso ministério. Deus quer trazer uma nova experiência na nossa vida, na nossa caminhada. Se abra essa experiência, se abra essa realidade, para que possamos viver de fato um tempo de novas experiências na nossa vida. Às vezes é tão fácil, é tão regrado estudar toda semana, vir aqui ministrar uma palavra para você, tocar algum instrumento, cantar aqui, liderar uma célula, interceder, cuidar lá na diaconia, cuidar na Rede Kids. Às vezes é tão automático, estamos acostumados a fazer isso. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem feito isso com excelência, amém. Mas Deus quer algo de nós, Deus quer novas experiências no nosso ministério. Então se abra as mudanças que Deus quer fazer, quer provocar no nosso meio nesse tempo. Deus vai usar dessas estações, dessa estação. Deus vai usar desses dias, desses meses, para que uma mudança, uma revolução seja provocada nas nossas vidas. Vão ter aqueles que vão ver, que vão viver, que vão experimentar. Espero que não tenham aqueles que fiquem apáticos ao que Deus vai fazer. Mas Deus quer provocar novas estratégias, novas experiências. E muitas das vezes, Deus usa até da tribulação para que isso seja produzido nas nossas vidas. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Os ministros podem vir bem rapidinho, por favor. Já vai ficando de pé no seu lugar, já vai fechando os seus olhos. Não perca o ambiente, a atmosfera, e não se distraia naquilo que Deus falou conosco nessa noite. Agora é hora de orar para consolidar o que Deus ministrou sobre as nossas vidas nesse lugar. Enquanto os ministros se posicionam aqui, feche seus olhos que eu quero orar com você. Eu quero orar com você, eu quero pedir ao Senhor para que consolide a mensagem dessa noite. Para que não seja só mais uma mensagem, não tenha sido só mais um domingo, só mais um encontro. Mas que seja algo realmente que vá provocar uma mudança, uma revolução nas nossas vidas. É com muito temor no Senhor que eu trago essa palavra nesse altar. Eu não estou disposto a sacrificar mais vidas. Eu não estou disposto a pagar um preço alto sem necessidade. Por isso eu quero viver as mudanças que Deus tem na minha vida. E eu quero viver as mudanças que Deus tem para esse ministério. E eu quero te convidar a fazer parte disso.
Chega, meu irmão, chega, minha irmã. Você às vezes está acostumado com as coisas. Você sabe a hora de levantar, você sabe a hora de sentar. Você sabe os dias e as horas das reuniões. Você acha que você sabe como as coisas vão acontecer. Mas Deus está nos chamando a um tempo novo, de novas experiências. E para que essas novas experiências aconteçam aqui na nossa igreja, Deus quer usar de duas ferramentas, chamadas Casa de Paz e Casa de Milagres. Se abra essa realidade. Deus, em nome de Jesus,